Mas, porra, eu fiquei vidrado vendo o filme. Mistura de referências, de herói, com religião, com história. Eu achei do caralho, eu achei muito foda. Achei muito foda. Começando mais uma edição do Cinema, seu clube de cinema em forma de podcast. Eu sou Ricardo Rente. E eu sou Alexandre Almeida. Alexandre! Ricardo! Almeida! Hoje a gente vai falar de um dos maiores expoentes de anime no ocidente. Cara, coitado de quem teve que escutar essa abertura. Caralho. A gente vai falar de Akira hoje aqui no Cinema, Alexandre. Muito bom. Mano, a Akira que aí, ó... Mano, a Akira tem a minha idade. Quando eu fui assistir, eu pensei assim, caralho, essa porra tem a minha idade. E é muito doido que eu me lembro... Tem uma correção sobre isso. Tem uma correção. Na verdade, ele tem a minha idade, porque ele foi lançado em 87 no Japão. Sim, mas é a data de lançamento dele no ocidente, né? 88. É 88, né? E, bicho, assim, é a obra, né? Uma obra do Katsuhiro Otomo. Eu fiquei ler aqui porque eu nunca lembro se é Katsuhiro ou Katsushiro. Mas é Otomo que é... É muito doido que ele escreveu escreveu o mangá e depois escreveu e dirigiu o filme, né? Uhum. Então, mano, assim, já vou deixar aqui claro. Eu nunca tinha visto Akira, tá? Inteiro. Eu tinha visto cenas, você sabe da cultura pop e tal. Sim. Mas eu nunca tinha visto... Será que eu gostei? Muita coisa a se discutir, hein? Tem muita coisa mesmo. Cinemou Otaku fedido hoje, todos os detalhes de Akira. Se você não viu, fica ligado aqui, a gente vai falar todos os spoilers. Tive que assinar streaming de... Não, calma. Não paga nós. Só... Porra, pra assistir essa parada, então me respeita, você que fala, você não viu desenho, me respeita que eu vejo. Se você tá ouvindo o Cinemou aí no YouTube, dá um sub aqui no nosso canal, dá um like também no vídeo, engaje de alguma forma, deixa um comentário, o que você acha de Akira? Você gosta de Akira? Comenta aqui com a gente. Se você tá ouvindo no Spotify, você certifica que você tá seguindo o nosso podcast também, tem como você deixar uma avaliação, tem as perguntinhas que o Alexandre coloca aí no seu player do Spotify também, engaje, troca ideia com a gente de alguma forma, porque a gente vai ler sua mensagem, vai ficar sabendo o que você tá achando. E é assim que funciona um clube. A gente troca, a gente fala e vocês falam também. E se você quiser participar mais ainda, vem fazer parte do nosso clube lá no Catarse, clube.cinemopodcast.com. A gente vai te convidar lá pro Telegram. O que é isso aí? O cara já mostrou aí, ó. Se você tá vendo no vídeo, ó. Claro. Não, pode falar. Enquanto você tá falando, tá aqui, ó. Fala isso. Aí, lá no grupo do Telegram, a gente tem a galera, a gente troca, né, papo sobre cinema o tempo todo. Não só sobre cinema, futebol. Eu tava falando sobre futebol, eu olhei lá e fechei. Não, tá tendo finais da Libertadores. O pessoal fica empolgado. Você tem que mexer, como se fosse a boca mexendo do Toretto. E também, você não só... Por várias edições aqui tem participação da galera lá dos fãs sócios. E também tem sorteio eventuais, como o que tá rolando agora aí do Blu-ray de Velozes e Furiosos 10 aí. Fala aí, quem mandou pra gente? Olha, o Universal Pictures Canada, do Canadá, mandou aqui uma cópia pra gente dessa edição de colecionador, que vem o Blu-ray e o DVD de Velozes e Furiosos 10, ou, como fala isso aqui, você que mora num lugar que fala em francês? Rapidez. Eu só não sei como é que se fala 10 em inglês e em francês. Deixa eu procurar aqui. Rapidez. É 10, não é 10? 10? É? Acho que 10, deixa eu ver. 10. Como é que é? Cadê o francês? Cadê o francês? Porra, aí tu abre aqui, a aba Dix. Quê? 10. Dá pra ouvir? 10. Isso eu sei, ó. Então, peraí, ó. Rapidez. Peraí, vamos fazer aqui tudo. Rapidez. Eu não consigo escrever. Como é que eu troco? Peraí. O cara não sabe usar. Rapidez. Dix. Vamos ouvir. Rapidix. É isso aí. É isso. Porque todo filme aqui no Canadá vem com o francês e o inglês, né? Porque é um país bilíngue. Então, ó. Quem quiser participar, a gente vai sortear pra quem é fã sócio, quem tá lá no nosso grupo, quem tá lá no Catarse. Então, eu botei no post lá no dia 18. Você acha que tá bom? Acho que tá bom, dia 18 de agosto? Né? É. Ou pode bota ser. Final de agosto, dia 30 de agosto. Pra dar tempo quem quiser entrar, pode entrar. Isso. Até o final do mês acho que é melhor. Porque senão a gente só tem uma semaninha desde que esse programa tá saindo e a galera às vezes ouve meio atrasado. Deixa dar o finalzinho do mês e aí a gente sorteia lá. Não tem que mandar nada, tem que só tá participando do nosso fã-clube. Só entra lá. E aí o Alexandre, né, vai pro Brasil aqui em breve, já pode mandar aí. Se a pessoa quiser que o Alexandre dê um... Tem que treinar a sua assinatura de artista, tá? Agora pois é, Você aí vai ser roteirista, já tem que ter o seu AA aí. Aí você faz o A com uma estrela, assim, sabe?
Sim, pois é. Não, o ar que eu já faço de assinatura já é quase uma estrela. É, aí, ó. Então tá aí. Quem for do Rio, se for gente boa, eu posso até entregar em mãos. Olha aí, mano. Oportunidade, hein? clube.cinemopodcast.com. Vá lá. Alexandre, você falou que nunca tinha visto Akira. Eu já tinha visto há 15 anos atrás. Caraca. Na época que você vai... já contei, aquela época que eu falei... Vou começar a estudar cinema. Vou ver os clássicos e vou correr atrás e vou tentar... E aí, o que aconteceu é que existem momentos pra você ver as coisas. Sim. E eu digo isso aí porque eu fui botado na berlinda aí na internet... Por conta do Invencível, porque eu adorei o Invencível. Olha aí, todo mundo só aí. pegou o corte lá que eu falei mal do Invencível. Olha aí, você falou mal. Eu falei, mano, eu estava errado. Eu mudei de opinião. E eu vi no momento certo. Eu tava tão baixa de Marvel, tão puto com Invasão Secreta. Eu revi a trilogia Dark Knight. Não te contei, né? Revi a trilogia Dark Knight. Tu falou que tu comprou lá o box do... O box não, o pack do Nolan, né? O pack do pezinho do Nolan. Pack do pezinho. Até porque o Oppenheimer aí me deu uma... Eu vou ter que ficar de boa com o Nolan. Já tava revendo Inception. Ontem vi umas ceninhas do Interstellar de novo. Tipo, eu falei assim... Eu lembrei de como é bom um Nolan. Um bom Nolan. Sabe? Revisionou, Nolan, exatamente. Então, o que eu quero dizer é que existem momentos corretos pra você ver certas coisas. Sim. Pra ter encaixe perfeito. Por isso que muitas das coisas que você tem nostalgia... E você fala assim, os caras vão fazer um remake e vão mudar. Não é porque a coisa é realmente incrível ou porque você só viu no momento certo, na hora certa. E o Akira foi isso. Quando eu vi na época, eu não gostei tanto. Porque eu não entendi, pra ser bem sincero. Eu não peguei as nuances da história. Que eu peguei agora, vendo. Eu falei assim, caralho. Essa história fala sobre... Você tem uma história... Tem uma questão de ação. Você tem uma questão política. Você tem uma questão social. Você tem uma questão de ficção científica. Você tem uma questão religiosa. Isso é uma questão histórica, quase, com referências à Segunda Guerra, bomba atômica. Eu falei assim, caraca, irmão, tem muito mais. E pra tu, como é que foi? Mano, o Akira, eu me lembro muito quando eu era moleque, que o Akira era revista Herói, né? Revista Herói sempre tinha alguma coisa de Akira e sempre era Akira, foto. se eu não tô enganado, foi um dos primeiros mangás publicados no Brasil, inclusive. Se eu não estou enganado, acho que nos anos 90... Corrige a galera nos comentários. Se eu não tô enganado, a editora Globo lançou o mangá do Akira e do Ramameio, talvez. Foram os primeiros mangás que chegaram no Brasil e era um formatinho americano, né? Ou seja, era a versão americana. Porque, tipo... Aí, te interrompi completamente, mas... Não. O mangá, eles eram as versões americanas dos mangás. E os caras, numa época, eles não respeitavam, tipo, o sentido de leitura... Que é, né, de trás pra frente, entre aspas, o sentido dos balões, mudavam as onomatopeias, porque no mangá os caras pegam as onomatopeias com os kanjis, né? E o cara faz uma parada super estilizada, né? Quando é uma explosão de uma bomba. Você faz uma coisa super estilizada. Aí o cara pegava e fazia um boom com uma letra em inglês. Então, muitos mangás que chegaram no Brasil, eles vinham dessas versões. Então, a não ser a partir de 2000, quando a Conrad vai lançar o Cavaleiros do Zodíaco e o Dragon Ball... Parte da divulgação desses mangás era assim, eles vão ser lançados no formato original, eles são traduzidos direto do japonês, eles não são traduzidos da tradução americana. Entendi. Sacou? Foi a mesma coisa com o Alita, o Battle Angel Alita, né? Que a gente teve um filme em 2019. Então, se eu não estou enganado, o Akira e o Ramameio foram um dos primeiros dos anos 90. Comenta aí, galera, se você sabe certinho disso aí. Mas fala, Alexandre. Quem é mais experiente no assunto. Não, mano, é assim, aí... Meus primos, mano, eles tinham muita... Eles eram muito tarados em cultura japonesa, assim, né? Inclusive, eles falam japonês, eles escrevem japonês e tal. Caraca, sério? Sério. Porra, hardcore, hein? Muito foda. E aí, eles amavam Akira e tal, mas pra mim, Akira sempre foi a imagem da moto. Então, eu nunca tinha visto Akira. Aí, quando você via, sei lá, você pegava um filme, sei lá, Matrix. Aí os caras pegavam Matrix, aí tinha uma referência. Aí falava, uma referência e tal. Aí você via a ceninha quando alguém tava falando sobre aquilo. E meio que o Akira vai ficando na sua cabeça, né? O Kaneda, o nome do Kaneda, o nome do Tetsu, vai ficando na sua cabeça por referências pop que você vai escutando por aí. Mas eu nunca tinha parado, sentado pra assistir o Akira. Isso. E, mano, vou te falar, pra mim foi uma puta experiência, assim. Eu fui assistir 10 horas da noite, sei lá, o filme tem 2 horas, né? Eu fiquei, assim, vidrado vendo o filme. E a imagem tava muito boa. E, pra mim, o que foi foda é que eu assisti em japonês com a legenda em inglês. Puta, mano, eu tentei, eu não consegui. Eu botei no áudio em inglês depois, porque eu não tava conseguindo, mano.
Mano, é assim, os primeiros 5 minutos, até o cérebro Porra. concatenar as ideias do que tá acontecendo, sabe? Do que você tá vendo. Você tá escutando uma coisa, tá lendo outra coisa, você tem que interpretar. Horrível. Foi foda. Cadê a legendinha em português, porra, pra ajudar? Não tem, mano, não tinha. E aí foi. Depois pega no tranco e vai. Mas, porra, eu fiquei vidrado vendo o filme, mano. Acho isso que você falou, essa mistura de referências, de herói com religião, com história, com, porra, punk, steampunk, essas coisas. Achei do caralho, achei muito foda. Achei muito foda. Sabe? É legal porque acho que o Akira, a gente falou de 88, aí, 87, 88, né? Isso. E você vê que, como você falou da influência, acho que Matrix é uma que a gente conhece pra caramba, né? Que a gente viu recente. Mas tem vários, você vê no filme, tipo, inicial, sei lá, o Nope ano passado, fazendo a referência lá do Akira Slide, né? Aquela deslizada que ele dá com a moto, saindo da câmera. Como ficou icônica. Eu fiquei lembrando daquele Poder Sem Limites, sabe aquele filme? Aham. Poder Sem Limites me lembrou muito Akira. A coisa depois do Tetsuo lá, sofrer com os poderes e virar o monstro ali, aquela coisa toda. Não tô lembrando de todas as referências. Mano, ontem eu vendo, eu falei, cara, lembrava isso, lembrava aquilo. Porra. Uma referência que me pegou muito, assim, que eu não tinha noção de que a série tinha tanta referência do Akira, é o Stranger Things. É mesmo? Sabe? Porra, porque você pega a Eleven, ela e o Tetsuo, eles têm a mesma coisa. Aquele experimento do governo de buscar essa força ali. Até a imagem dele andando no corredor do hospital, com aquela roupinha de hospital, com um negócio na cabeça. É igual, sabe? A cabeça, o cabelo raspado, assim, né? Baixo e tal. É igual, as referências é muito parecidas. E eu não tinha noção de como eles puxavam a referência do Akira aqui, sabe? E os poderes telecinéticos, né? E depois, Exato, inclusive, as deformações dele... Se você pegar até os outros monstros, o próprio Vecna nessa última temporada, né? Exato. Caralho, eu fiquei impressionado. Eu falei assim, caralho, não sabia. E você não vê a galera que gosta da série falando sobre isso, entendeu? Eu nunca tinha visto alguém falando desse tipo de referência que essa série tem. Uma série que foi tão popular e tão popular pra gente saber que ela é um amálgama, vamos dizer assim, de referências. Claro. Sabe? Por isso que tornou ela popular. Mas o do Akira eu nunca tinha ouvido falar. O do Nope, eu lembro do ano passado, a gente até falou aqui, né? Dessa coisa da moto e tal. E porra, eu acho que tem várias coisas, assim, tipo, até... O pôster, né? O pôster dele andando em direção à moto é muito icônico também, né? As pessoas fazem paródia e tal, né? O cara, você falou Kihishiro, como é o nome dele? Otomo? Katsuhiro. E Katsuhiro, ele trabalhou com a Wachowski no Animatrix também, né? Eles eram tão fãs do trabalho dele e do que foi da realização, porque o Akira foi um marco, né? Em diversos aspectos a gente vai falar aqui. E aí elas convidaram ele pra trabalhar acho que em 2 curtas, se eu não tô enganado, do Animatrix. Se der mole, deve ser aquele da Trinity, né? Noir, talvez? Não sei, não é como é que é o nome? Aquele que conta o passado das máquinas, não? O Segunda Renascença. Pode ser também, pode crer. Porque ali tem uma vibe muito Akira, se você pensar. Principalmente essa coisa do social, né? Isso foi uma coisa que me chamou muita atenção no filme. Sabe? No Akira. Essa coisa de você debater, pô, os caras estão fazendo, tipo, uma reforma política, qualquer, tipo, de imposto, sei lá o que eles estão fazendo. E você tem os protestos, você tem as gangues e sabe, aquela ebulição ali dentro da sociedade que tá acontecendo. Foi uma coisa que me surpreendeu, porque eu achei que era realmente assim, uma ficção científica do moleque que ganha poderes, o outro, a moto, cena de ação e tal, e não é muito mais profundo. Você vai pegando várias metáforas, nuances que ele tem ali, é uma obra muito profunda ali. E muito adulta, né? Isso foi uma coisa que me surpreendeu muito, que é uma coisa que... E aí eu faço meia-culpa, tá? Que é muito preconceito contra desenho, porque eu não tenho bagagem, não assisto mesmo. É de achar que esse determinado tipo de anime ou de desenho pode ser muito infantil, sabe? Verdade. Infantilizado. E eu acho que não sou só eu, muita gente deve pensar dessa forma, por isso que muita gente não assiste também. E quando eu fui ver o Akira, eu falei, caralho, mano, é um bagulho adulto, sabe? Quando tem a menina lá, que os caras rasga a roupa dela e a violência e tal, eu falei, caralho, é realmente uma parada que não é pra criança, entendeu? Isso eu na época...
Em 2020, quando a gente fez o Cinemol do Soul, eu lembro de ter comentado isso, que eu falava que o Soul da Pixar, uma animação é para criança. E eu acho que o Ocidente tem muito essa cultura de que desenho é coisa de criança, mas o Japão não é isso. O Japão e isso, o pouco de contato que a gente tem no Brasil, né, do que foi lançado no Brasil. Mas se você tem chance de ir no Japão, você vai até que você é em Vancouver, até que no Canadá, vai numa comic shop, tu vê mangás de diversos caralho, tipos. né? E é isso, tipo, a animação ou o mangá, né? Ele é um meio só de contar, né? Ele tem a narrativa dele, ele tem o estilo dele, mas você conta a história de todas as coisas. Eu acho que o isso Del Toro que tem falado muito isso, né? Defendido muito a animação como linguagem de cinema e não só como desenho animado. Mano, e eu concordo 100% com ele, cara. Eu acho que a gente tá vendo uma transformação no Ocidente em relação a isso. Como a gente falou, exemplos tipo do próprio Soul, que é uma animação tipo de massa da Disney, que é adulta pra caramba. Você tem o elemento ali do gato, de comédia pastelão e tal, mas ainda assim é uma das animações mais adultas pra mim. Assim, da Pixar, com certeza, e talvez geral, assim. Eu não consigo citar uma outra animação ocidental aqui. De blockbuster, vamos dizer assim, né? Voltado pro grande público, eu acho que sim. Você até hoje em dia você pode pegar, a Netflix lançou aquele Intergalactic. Você tá ligado esse? Tá na minha lista, eu não vi ainda. Não. Eu sei o que é, mas não vi. Então, você tem uma animação que você tá falando de uma coisa mais infanto-juvenil e tal, um pouco mais adulto. Mas no Japão você vai ter, cara, e isso é que era o mais fascinante, porque quando eu comecei a ler mangá, eu li mangá junto quando a Conrad começou a publicar. Então, e eles começaram pelos títulos maiores, que era o Dragon Ball Cavaleiros, que vinha do legado dos anos 90, né? Mas, conforme foi crescendo e outras editoras começaram a vir publicar, a Panini, a JBC e tal, e outras menores, eles começaram a correr atrás de outros títulos e abrir o escopo. Então você tinha desde, por exemplo, eu lembro do mangá do Metabots, lembra daquele desenho? Metabots, lembra? Sim. Porra, que era super infantilzão, ou o próprio mangá do Pokémon e tal. Até você, depois tem o mangá do Battle Angel Alita, que é adulto, é um mangá adulto. E eles fizeram um filme infanto-juvenil, enquanto o mangá é adulto. E teve que tirar muito dos elementos, das discussões e das coisas do mangá, porque não tinha como fazer isso no infanto-juvenil, a não ser que o filme ficasse 18 anos e fosse uma parada meio Planeta Terror, sabe? Do Robert Rodrigues. Sei. Será que o público ia levar a sério? Então, ele lança... Caraca, eu lembro 20th Century Boys, que era uma história... Caralho, 20th Century Boys era uma puta série maneira, que era dos caras que eram amigos de infância meio Goonies, e eles se perderam com o tempo, e aí um deles virou meio que um terrorista, e eles tentando lembrar quem é pra tentar desvendar. É muito, foda a parada. Sim. Saca? Não, são histórias muito boas, né? Sim, para pensar, a história é muito boa. E eu gostava dessa variedade de leitura, assim. Eu ia ler, tipo, Dragon Ball, que ele começa uma coisa bem infantil e vai amadurecendo, que esse é outro aspecto muito legal da narrativa japonesa, que hoje em dia que tá quebrado um pouco isso, porque o Dragon Ball voltou aí, ficou a mesma coisa, mas você tinha uma progressão na história, uma evolução na história, sabe? Acho que o tempo passava. Então eu gostava de ler. Seja o Dragon Ball, ou seja o Sakura Card Captors, que ele era considerado um mangá pra menina, o Pitch Girl, cara. Sakura Card Captors, o desenho eu via. O Sakura era legal pra caramba. Legal mesmo. O Pitch Girl era um mangá que não foi cancelado porque não vendeu. Cara, era um mangá muito legal. Era uma malhação, brother. Em formato de mangá, assim. Era uma história muito maneira. Aí você tem o Slandunk aí, que agora voltou, tá com um filme novo, que é um anime de basquete. Você tem... Esse eu quero ver, hein? Você falou tão bem dele pra mim que eu quero ver. Vamos ver. E aí, no caso do anime, você pega essa leva desses filmes dos anos 90... que, como eu falei na abertura, eles abriram os olhos do Ocidente de que os animes podiam... Isso. Um termo bem pejorativo aqui, sabe? Não ser bobeira, cheio de japonesice, né? Porque é isso, que o cara vê a maneira de se expressar diferente e o preto e branco do mangá e... Não, isso é bobeira. Então você tem o Akira, um deles, você tem o próprio Ghost in the Shell, de 95, né? O Ghost in the Shell, que é... Caralho, o Ghost in the Shell, eu tava falando com o Alexandre em off, falei, mano, a gente tem que fazer um cinema de Ghost in the Shell, e comparar com a versão, com o filme da Scarlett Johansson, porque é incrível você pensar em linguagem e sociedade. Ontem, eu terminei de ver o Akira, eu fui assistir o Ninja Scroll. Alexandre, eu quero que você assista esse anime, mano. É um filme de 1h30, ação fodida. É mesmo? Putz, tá maluco, cara. Ninja Scroll foi um fenômeno quando eu vi isso na adolescência, cara. Porque ele tinha violência pra caramba, putaria, tipo, parecia peitinho, gente, nudez, e, pô, tu é adolescente, sem internet.
Porra, eu tava vendo ontem e fui mostrando pra Juliana assim algumas... Caraca, quem já viu Ninja Scroll? Deixa nos comentários aí. Eu falei, caraca, isso aqui podia ser um filme do Chad Stahelski. Ele não tá pra fazer o Ghost of Tsushima? Faz o Ninja Scroll aí, cheio de... Mano, violência, gore. Maneiro. Caraca, eu tava vendo ontem, eu tava achando ainda muito foda. Eu falei assim, puta, mano. Ninja Scroll acho que é dos anos 90. Então você vê que pode ser mais, né? Não precisa ser... É um meio de contar a história, né? Assim como a fala, assim como o teatro, assim como o cinema, né? E é muito doido a gente ver obras, tipo assim, se você pegar um Kurosawa da vida, né? Que é o cara que, se eu não me engano, é o cara que abriu as portas pro cinema japonês no Ocidente também, né? Você pega o Akira e ele é o anime que abre as portas para essa cultura do desenho, da animação japonesa, né? Vir pro Ocidente. Então que nem você falou, teve o Ghost in the Shell. Os próprios filmes do estúdio Ghibli depois vieram, né, a ser divulgados ou lançados, ou as pessoas assistirem no Ocidente por causa dele, por causa do fenômeno que é o Akira. E temas adultos, tá, Alexandre? Você pega Túmulo dos Vagalumes... Exato. É um filme de guerra. Você pega, cara, Gen Pés Descalços. É um filme sobre a explosão da bomba de Hiroshima, cara. O Túmulo dos Vagalumes é o que rolou a treta aí na internet esses dias do pessoal falando do Oppenheimer, né? É esse? Sim. Porque são filmes... E isso que é legal. Eu tô falando, Gen Pés Descalços, o Túmulo dos Vagalumes e o Akira também. Eu fiquei lembrando direto no Oppenheimer, assim, pra você ver como impactou a galera esse evento... Né? Que no filme do Oppenheimer é totalmente do ponto de vista americano e tal, da parada, né? Sem americanismo, mas é do ponto de vista... Né? Você não sabe lá do Japão e tal. E essas são as obras que são retratados, tipo, a destruição da sociedade, né? Da comunidade, você se reerguer, a resiliência. E são coisas que vêm da própria cultura dos caras de tempos passados, né? Então, por isso existe essa coisa muito de proteção e de... se fechar contra o Ocidente, né? E tipo assim, cara, preservar nossa cultura, nossos valores e tal. E o Akira, que eu acho que ele toca nesses temas, às vezes de forma muito aberta, às vezes nem tanto, às vezes de uma forma bem sutil, eu achei. Eu acho que existe no Akira uma grande discussão, né, sobre essa coisa de o poder, né, de você crescer no poder, né? Então você você acumular poder, e é muito uma metáfora do que é o Japão pós-guerra, né? Então o Japão foi destruído, dizimado, os caras, a gente falou aqui no programa do Oppenheimer que os caras destruíram uma porrada de cidade, bombardeio, 1 milhão de não sei quantas pessoas morreram e tal. E, mano, o Japão, sei lá, vamos fazer as contas, em 40, 50 anos, ele voltou a ser tipo a potência que ele é até hoje, entendeu? Então isso é uma coisa que assustou muito a sociedade japonesa, e eu acho que o Akira reflete muito bem isso, né? Essa coisa de você juntar tanto poder e principalmente você absorver muita coisa do Ocidente, dos Estados Unidos, que depois viraram grandes aliados do Japão em outras guerras, em outros momentos econômicos e tal. E como é que você absorve isso tanto e aonde vai ficando a sua cultura, né? Então, o Akira discute muito isso, então, e é muito legal se você ver isso graficamente, essa coisa do poder, de você acumular tanta energia, tanta força numa pessoa só, ou num ser tão jovem, né? Então, porque o Japão, por mais que ele seja milenar, o pós-guerra, o novo Japão do pós-guerra, ele ainda era muito novo. Então, ele era um bebê, uma criança comparada a todo o tempo que ele tinha antes. Então, quando eu comecei a assistir isso aí, você começa a juntar, né, os pontos, e é muito interessante. E, mano, eu acho que isso se junta a uma parada que eu tenho muita dificuldade com anime, e de novo, com anime antigo, que era o que eu via antigamente. A animação do Akira é muito fluida, sabe? E isso é uma coisa que sempre me afastou muito de anime, uma animação meio quebrada, assim. Meio dura, né? Meio dura. E, porra, você vê, tem uma cena... Se eu não me engano, é a cena que o Tetsudo tá no hospital e ele tá rolando na cama. Caralho, a movimentação dele rolando na cama é uma parada que parece... Como é que é o nome daquela... Rotoscopia. Parece que eles filmaram uma pessoa e desenharam por cima de tão perfeito que é a movimentação dele ali. O Akira é um filme blockbuster, assim. Até questão de orçamento na época que ele foi feito...
né? Não é à toa, né? Esse apuro técnico dele de você ter muitos quadros para cada segundo. E ele tem ele tem, primeiro que ele usa muito elemento, muita coisa de 3D, né? Um 3D bem rudimentar para você fazer composição, principalmente nas coisas, por exemplo, dos rastros de luz. Pô, que era muito bem maneiro. diferente. Muito maneiro aquilo, né? Aqueles Muito rastros de maneiro. luz. E questão também de quando você faz... Quando ele faz uma coisa muito legal, que ele simula uma lente longa, né? Quando você diz uma lente longa, tipo uma lente de zoom, uma lente telescópica que seja, né? E a lente, ela geralmente, você dá o zoom, mas ela esmaga as coisas, ela esmaga os elementos de fora. Então, tem alguns takes, principalmente no começo, onde ele quer mostrar a opressão da metrópole, onde você vê que ele filma, ele tem as camadas dos prédios e ele faz uma composição para gerar o paralaxe, né, da movimentação, e parece que tá tudo assim, esmagado assim, sabe? Parece que o prédio ele tá ali É uma em coisa cima meio de você, Metrópolis, né? É aquela coisa Isso. do Metrópolis, você vê aquela cidade gigante ali, oprimindo e aquelas pessoas pequenininhas só andando ali embaixo na rua, né? O Incríveis 2, cara. O Incríveis 2, que você tem mais partes da cidade, vai lá, é a mesma parada, cara. Você vê que tem uma bebida da fonte, assim, de como você reproduz no audiovisual a representação da selva de pedra. O que significa Exato. selva de pedra? Pedra, de você ser um pequeno pedacinho em volta daqueles prédios gigantescos, que são as novas pirâmides, né? Digamos assim. Então, o Akira, ele faz isso também. Tem uma cena, principalmente no final, quando já tá o Tetsuo, tá o Kaneda enfrentando o Tetsuo, que ele usa essa coisa de lente longa pra aproximar o Tetsuo lá fora do Kaneda em primeiro plano, assim, e desfoques e tal. Então, você vê que não é engraçado. Eu revi o Aranha Verso agora, né? O 2. E eu tava conversando isso com a Juliana. Eu falei, cara, eu não tô aqui tomando partido, não, tá? Eu só tô como um observador. Mas, por tá vendo essa discussão aí com os artistas de VFX, aquela coisa toda, né? O Aranha Verso 3 já foi adiado, teve toda aquela polêmica com os animadores e tal. Mas você vê que não tem como você atingir grandeza sem sacrifício. Saca? Sim. É. Não tem, cara. Em todos os aspectos da nossa sociedade, sabe? Se você faz a grandeza... Primeiro que você não consegue sozinho. Você precisa de um batalhão de pessoas. Igual lá, as próprias pirâmides do Egito, né? A exploração, quanta gente que morreu pra fazer aquilo acontecer e tal. Não tô fazendo juízo de valor aqui mais uma vez. Mas isso me faz muito pensar, sabe? De que não tem... igual agora, o Seth Rogen aí apareceu... falando que não queria que os animadores do Tartaruga Ninja se matassem de trabalhar. E eu achei nobre a atitude dele. Mas a gente vai fazer aqui o cinema de Tartaruga Ninja, a gente já viu e a gente comenta sobre isso. Não é tão interessante assim. Você vê que não é tão... Faz uma diferença, né? Não é que a animação da Tartaruga Ninja não é boa, mas você vê que se comparado com Gato de Botas, comparado com Mitchells, ele é inferior. Eu acho que é foda, né? Porque eu acho que não é só... É de se pensar, né? E não é só da exploração, né? É o lance de você poder investir em mais gente fazendo. É você ter grana pra ter mais... Porque o grande lance do Aranhaverso, eu não sei como é que funciona os outros, mas é porque o do Aranhaverso foi muito falado, é essa divisão em muitos estúdios fazendo, né, as coisas. Isso. Então você tem muito braço fazendo. Claro que a gente... Ninguém aqui tá querendo que você explore o cara. Ficarem no chicote no computador. Sem juízo de valor. Sem juízo de valor aqui. Mas você vê que por você... E eu não digo nem apertar o animador, mas é por você ter tanta gente trabalhando, um trabalho tão hercúleo para você fazer aquilo ali, é que parece que o Aranhaverso saiu da forma como saiu. O primeiro e o segundo sendo tão bem falado, entendeu? Então é isso. O que tem que ser feito você tem que dar boas condições para as pessoas trabalharem. Entendeu? Sim. Beleza, você vai trabalhar nessa animação por 5 anos. Que se você trabalhe 5 anos de forma digna. Entendeu? O lance que não dá é pra você, trabalhar 12 horas por dia. Ou se você trabalhar 12 horas por dia, é esquema de plantão, mano. Você folga 2 dias, Não, tem que ser algo... de um jeito tem que ser feito. Toma lá da cá, né? E você falou um negócio do Akira, que eu acho muito foda. E sempre que eu vejo a animação, principalmente a animação 2D, né? Que é essa coisa da luz, sabe? Que sempre me chama a atenção. Porque eu fico... Na minha cabeça, eu fico assim... Caralho, como é que esses caras conseguem representar a luz tão bem, né? Sim. Numa animação e tal. Não é uma coisa...
A gente pegar um CGI, como hoje em dia, a Pixar... ele simula, né? Ele simula... O cara não precisa animar a luz individualmente, isso você quer dizer. Pois é, exatamente. E aqui no Akira tem a hora lá das pistola não, da metralhadora, aquelas armas de raio, assim, sabe? É tão bem iluminado o bagulho. A própria explosão no final, ou aquele... Como é o nome daquele satélite lá? Sol, né? SOL, sei lá. E ele vem assim, ele ilumina também. Eu fico, caralho, maluco, como é que esses caras fizeram isso, assim, sabe? Então, isso é feito com 3D, né? Isso tá valendo que eles contratam os estúdios da galera que tava começando a trabalhar com essa tecnologia na época pra você fazer esses elementos, né? Esses elementos de quando vai explosão engolindo os prédios, assim, né? E tal. Então, o que eu acho que é muito legal, assim, por isso que eu acho que voltando no ponto do Del Toro, né? Não é necessariamente, às vezes, você falar é isso, é aquilo outro e tal. É você meio que misturar várias técnicas, sabe? A gente, falando de novo no Tartaruga Ninja, você tem coisa em live action junto com a animação. No Aranhaverso, a mesma coisa. No Akira, eu tô falando que você tem elementos 3D, né? Inclusive, os próprios Slandunk também tem, tá? Hoje em dia... porque agora os caras estão usando mais, né? A tecnologia já é diferenciada, né? E nem sempre o resultado é interessante. Um que fez muito isso foi o último filme do Dragon Ball, do ano passado, Dragon Ball Super. Muitos elementos de 3D e tal. E nem sempre a gente fica meio... com o cabelo roxo? Eu não sei, mano. É o Dragon Ball Super Hero. É o novo. É o de super-herói no Dragon Ball. Olha isso. Não vi, porque pra mim Dragon Ball já acabou essa história. Então, pra mim se encerrou. Entendi. Mas eles misturam bastante essa coisa também do 3D e tal. Não sei o que eu queria dizer com isso. Não, o lance... Eu ia até falar quando você tava falando da linguagem, né? Do Del Toro que ele tava falando, que eu lembrei isso, você mistura várias paradas. Tipo, o Asteroid City, do Wes Anderson, tem parte de stop motion num filme que é live action. Eu ainda não consegui ver esse filme. O Ilha de Cachorro, foi ver o Ilha de Cachorro também, né? O Ilha de Cachorro é um filme de stop motion que tem momentos de animação 2D. Esse eu gosto. Ilha de Cachorro eu gosto. Caralho, Ilha de Cachorro é muito bom, mano. Tá maluco. E do Raposa lá também, o Mr. Fox. Eu acho bom também. Pra mim, pra mim o Wes Anderson é só animação, tá? Mentira, não. Tem um Moonrise Kingdom legal também. Moonrise Kingdom é legal. Mas eu ia falar do Valsa com Bashir? É Waltz with Bashir, né? Que é uma animação que conta a questão dos imigrantes e tal. E como se fosse um documentário em animação, tá ligado? Esse foi o que saiu no Prime Video ano passado? É esse? Não. Que foi pro Oscar? Até teve um ano passado que foi produzido pelo Riz Ahmed até. Que é um documentário... Esse é o Flea. Flea, né? Boa. Isso. Agora, puta caralho, agora eu tô confundindo. Não sei se eu tô confundindo o Bashir com o Flea. O Flea é o documentário. Né? Agora eu não me lembro se o Bashir é documentário também. Que tem muito tempo que eu vi. Mas enfim, é você usar a animação como essa linguagem pra você contar. E aí você tá contando um documentário, mano. Sabe? Você tá contando uma história real através da animação. Então isso é muito interessante. O que você pode trabalhar. E eu acho que até a parte lúdica, sabe? Que às vezes os filmes, eles se perdem nessa coisa. Você não consegue fazer. A gente conversou isso no Cinemode de Pequena Sereia. Eu tava levantando o ponto de como você fazer um live action, um realismo, a nossa suspensão de descrença, a nossa percepção é diferente. Eu tava conversando em off aqui com o Alexandre do Invencível, que eu assisti e tal, achei incrível Invencível. E eu tava falando Reforça bem que você gostou, reforça bem. Mano, eu achei Invencível muito foda. Eu gostei de todos os episódios, tá? Toda a sequência final, a batalha, a destruição, eu falei, cara, ela teve um impacto pra mim que o Man of Steel live action não teve. Saca? Embora a violência retratada na animação, se você retratar no live action, ela é muito mais impactante, eu acho. Ela é mais nauseante, saca? Mas é que você falou, você tem coisas, elementos da história que você... Que você é a coisa que eu falei muito aqui no cinema ano passado com a punheta com o negócio de CGI realista ou não. Porque acho que a gente se acostumou a ver filmes e achar que a gente tá vendo vida real. Não sei se eu tô maluco no que eu tô falando, sabe? Tudo tem que fazer sentido, tudo tem que ser verossímil, tudo... E no fim do dia você está vendo um filme, não é uma vida real. Por mais que ele tente replicar uma coisa real. Então, eu tô gostando de ver essas obras, assim. Eu tô revendo vários filmes antigos também. Legal. Pra você lembrar isso. Você lembra... Tipo, lá igual eu falei lá, o Homens Brancos Não Sabem Enterrar. Porra, filmaço. Filmaço, né? Mas é filme, você vê que é filme.
Antigo, 92, né, o filme. Eu nem sabia que ele era tão velho. Filmaço, tá? Filmaço. Então, assim, é isso que você falou. Você tem aí o papo. Cara, a Warner tem os direitos do Akira há mais de 20 anos, tá? Nossa, eu ia falar isso. Eu ia puxar esse assunto lá pro final, tipo, sobre essa adaptação aí. Não, esse papo, cara, já teve o Leonardo DiCaprio falando que ele tava envolvido. Eu lembro disso nos anos 2000. Cara, gente entra e sai. O último agora era que o Taika Waititi ia fazer o filme. Mas Dizem aí que ainda tá... Que vai não rolar. tá morto também, Mas aí ele também tá pra fazer o filme do Incal, né? Que é a adaptação de outra HQ. Sinistra aí, que todo mundo, quem é fã, diz que é incrível o Incal. E aí, qual que vai ser primeiro? Ninguém sabe, assim, né? O Taika depois aí do ele... Tem que saber se ele ainda vai ser amado até lá, né? Se as pessoas Não, ele já tá sendo... A gente vai ver agora quando sair o filme novo dele aí do... Próximo Gol Vence. Que a galera vai... Eu já vejo... Acho que já tem gente até com a matéria já pronta, assim, sabe? Com o título já pronto. Já tá pronto. Taika Waititi não consegue tirar o amor e trovão de si. Alguma coisa assim, sabe? Ou não... Mas uma coisa brincando com futebol, sabe? Assim, fura a bola e não consegue. Vai ter Taika Waititi é a zebra da... É foda. Mas é isso que a gente tá... Mano, a gente já falou sobre essa parada Taika de Waititi. O novo golaço de Taika Waititi. Que se tiver... Caralho, galera. Vamos fazer uma aposta aqui. Vai ter um review que vai estar falando golaço do Taika Waititi, alguma coisa assim. Mais um gol ou perdeu o gol. Caralho. Você ouviu o primeiro aqui, tá? Do jornalista. Você ouviu o primeiro aqui no cinema. Mas a gente já falou essa parada, inclusive, só pra fechar esse assunto de animação, quando a gente falou do Harry Potter. Isso. Do penúltimo, né? Que tem a explicação da pedra. Isso. Que, porra, é um filme. Só que quando ele precisa fazer o lúdico, ele precisa explicar pra você. Ele usa o quê? A animação, porque a animação é uma forma... Não é mais fácil de fazer, mas é mais fácil da gente assimilar. Eu acho que é mais fácil de você tá vendo o gráfico ali, né? Aquela animação na sua frente e você conseguir assimilar. E eu não sei se isso tem alguma coisa a ver com o nosso cérebro, da gente... Psicologia, né? Psicologia e tal, mas é por isso que os caras remetem a isso. E vários filmes que você vai ver, quando vai chegar em algum momento que o cara precisa explicar alguma coisa, ou que ele precisa fazer alguma coisa mais... não importante, mas mais difícil, ele vai usar algum artifício de animação pra isso. E sabe o que eu acho legal dessa ideia também? Eu já comentei aqui no cinema, você talvez vai lembrar que eu já falei isso. De tipo, que me dá muito bode quando você vai ver um filme que é ou no passado ou é um flashback e a imagem é tipo 4K HDR perfeita, maravilhosa. Sim, sim. Sendo que na época não era, né? E mais ainda, acho que quando você tá falando de memória, de lembrança, de sonho, nunca é uma imagem nítida, nunca é uma definição perfeita. E nesse caso da Relíquias da Morte eu acho interessante porque você tá contando uma história. Então quando você tá contando uma história, ela tá tocando na minha cabeça de um jeito, na tua cabeça de outro, na tua cabeça de outro. Saca? Então eu acho que a animação, ela ainda deixa uma margem de imaginação pra você, saca? É verdade. É verdade. E isso é que é o foda. Esse é que é o foda. E eu acho que o Akira, ele faz muito bem isso pra você expandir o seu cérebro dentro da cidade, da Neo Tóquio ali, sabe? Sim. Quando você vê as pessoas, os protestos e tal, aí eu fiquei pensando assim, beleza, isso tá acontecendo nesse pedacinho aqui e no outro lá, sabe? Aí você vê como é que a população vive nessa Neo Tóquio, como é que são, sei lá, os restaurantes, como é que é de querer ver mais, sabe? Eu acho que o Akira é tão rico, a animação dele é tão rica em montar esse quebra-cabeça dessa cidade pra gente, que você começa a querer expandir ela. Eu fiquei com vontade de ver mais. Assim, porra, faz uma continuação dessa porra aí pra gente ver mais, sabe? Um outro lado dessa cidade. Beleza, tem essa gangue de moto aqui, mas e qual é uma outra gangue que tem pra lá, sabe? Como é que mudou? Gangue do palhaço. Você não pensou no Cavaleiro das Trevas, não? Total. Eu fiquei pensando, sabe o quê? Como que é a Yakuza dessa Neo Tóquio aqui? Será que ela existe ainda? Pois é, como é que ela funciona? Como é que é a máfia dessa barra? Eu fiquei muito pensando... Eu acho que ele mostra, né? Quando tem lá a perseguição, ele mostra no restaurante o cara caminha e tal. Isso. Eu acho que tem uma parada legal da história do Akira. Tipo Homem-Aranha, né? Essa cena que pula... Do Homem-Aranha 2. Do Homem-Aranha 2 que cai o carro pra dentro assim, do restaurante. O que eu acho legal dessa história do Akira é porque você tá falando, né? Você teve uma tragédia em 88, né? Que ele fala, onde teve uma primeira explosão. Vibes Oppenheimer, né? Você pegou também? Tipo, os caras deu uma merda na primeira tentativa deles de ter um superpoder. E aí eles estão tentando de novo a parada. De novo, Insistindo no erro. Eu só fiquei lembrando daquela coisa deles fazerem a bomba lá e com medo de queimar a atmosfera.
Mano, exatamente. E eu acho que é recorrente da humanidade, né? Sim. É o recorrente da humanidade. É uma guerra maior que a outra, é uma arma mais forte que a outra. Até que ponto você vai empurrar isso? Qual é o limite? Sem querer ser terapeuta aqui de mequetrefe, mas é tipo assim, cara, é todo mundo querendo ser Deus. Porque quando você é Deus, você tem um poder inexorável, você esquece um pouco da sua mortalidade de humano, entendeu? Exato. É isso. Exato. E é muito doido você colocar esse poder de Deus, esse conflito todo, esse poder todo dentro de um adolescente. E das crianças também, pô. Porque aquelas crianças, mano, com aquela cara velha lá, eu não lembro. Isso é uma parada que eu não lembrava. Nem eu também. Os Espers, né, que eles chamam. Imagina isso num live action, como é que ficaria? Eu fiquei pensando nisso, mano. Esse live action do Akira tem que ser uma parada muito assim. Porra, eles iam ter que adaptar muita coisa, ia perder. Sabe, Hollywood ia querer adaptar, ia perder o senso. Eu pensei nisso, eu falei, pô, Taika faz sempre coisas muito fofinhas. Aí eu lembrei daquele final do Jojo Rabbit. Aí eu, é agridoce, né? É mais agridoce. Assim, eu acho que ele... Porque eu acho que uma coisa que ele conseguiria trazer legal seria a vibe ali do time, da gangue, as interações entre a galera. E eu acho que até pra atualizar o Akira nesse aspecto, sabe? Acho que a coisa dali do Kaneda Kaki, eu acho que a gente tem uma coisa que foi meio datada, assim, sabe? Dos comentários e tal. E eu sinto que é uma coisa que o filme podia ter um pouco mais, assim. Eu acho ele um pouco longo demais. E talvez eu usaria algum pouco desse tempo pra desenvolver mais a galera. Principalmente a relação do Kaneda e do Tetsuo, porque eu acho que ela vem muito tarde na história. Eles vêm falando o tempo todo da relação, da amizade, porque você é meu primo, não sei o que. E eu não sinto que até dar merda, que é logo no começo do filme, eu não acho que tem muito o que você trabalhar nessa relação, entendeu? Então eles estão falando muito de um conflito, de uma relação que a gente não testemunhou, a não ser no final lá, quando ele vê uns vislumbres, assim, sabe? Isso, tem uns flashbacks lá, né? Eu acho interessante o início do filme, como ele vai montando, né? E ele apresenta tudo da história. E aí é o certo, vamos dizer assim, entre aspas, né? O certo a se fazer. Você apresenta tudo, você apresenta as gangues, você apresenta os personagens e tal. Até que você tem o que acontece lá, que é quando o Tetsuo sofre o acidente lá, quando ele vê a criança e ele é pego, né? E a partir dali você começa a história, mas já tá tudo, todas as peças já estão no tabuleiro, você já meio que... Visualmente você já sabe quem é quem, onde tá todo mundo, quem atua com quem, entendeu? Sim. Então, eu achei interessante porque um pouco depois disso, né, quando o filme começa a ficar mais, vamos dizer assim, filosófico, né, mais essa coisa do Deus e tal, eu fiquei assim, cara, se no início do filme ele não tivesse setado tudo direitinho aqui, puta que pariu, ia chegar essa hora eu não ia estar entendendo nada. Ia ser só viagem, assim, eu acho o final... Eu acho o final meio confuso. Você deixou o final claro, assim, toda a parte que aparece o Akira de verdade e o que acontece ali, aquela simulação, aquele simulacro que ele cria ali. Aquilo ali eu acho difícil de você entender exatamente o que tá acontecendo. Acho que virou uma coisa muito lúdica em algum momento, né? Eu acho que é um pouco aquela coisa da gente... O que me causa é o estranhamento de não entender, sabe? Aquela coisa do... É uma coisa tão acima da gente, de um pensamento, vamos dizer assim, o Akira humano, acima do humano, que esse estranhamento é que eu gosto, entendeu? Você fala assim, cara, realmente não é pra você entender. Tipo, beleza, você tem essa coisa, essa luz aqui que tá destruindo tudo, mas aí o Kaneda, ele não é destruído. É muito doido. Ele é absorvido, porque dentro da conjuntura ali, o Tetsuo no final tá pedindo ajuda pra ele e puxa ele pra ajudar, e depois as crianças vão salvar ele junto com o Akira. Então uma parada que você começa tipo a viajar, né? Você vai viajando. Isso, vou te falar, mano, isso me lembra meio que realmente me lembra Matrix, e depois aquela coisa do Matrix Reloaded, que a gente começa a misturar um monte de coisa e você fala assim, caralho, minha cabeça tá desse tamanho. Arquiteto, entendeu? Mas eu acho que o Akira, o filme, né, ele deixa tudo muito bem montado até esse momento, entendeu? Então, quando chega ali, você vai sentindo, você sente o que tá acontecendo. Ele te desafia mais no final mesmo, né? Antes disso, ele não... Eu acho que ele balanceia bem entre os conflitos mais humanos, mundanos, assim, da galera se infiltrando lá nos rebeldes. Isso. E mostrando lá o general conversando com o cientista e o que eles estão querendo. E aí você troca pra parte ali do Tetsuo, que é um pouco mais
cabeçuda, aí vai as crianças, aí tu fica meio... aí ele... Então é legal porque ele dá é quase um respiro, né? Mais uma vez citando Oppenheimer, uma coisa que a gente falou é aquele... Caralho, maluco! Não me dá um descanso, não, lá, puta que pariu! Calma aí, mano, segura. Calma, porra! E, porra, você falando do Tetsu, mano, é muito doido, né? Porque na minha cabeça, dessa cabeça de quem não viu o filme inteiro, só viu os pedaços, o Kaneda era a imagem icônica do filme, né? A jaquetinha, a roupinha vermelha, a moto vermelha e tal. Mas, porra, eu achei o Tetsu um personagem muito maneiro, mano. Eu achei ele ele é um vilão, mas ele é um anti-herói, mas você entende o que ele quer fazer. É o vilão empático, né? Humanizado, assim, que a gente... Eu achei a jornada dele no filme muito legal. E chega a um ponto em que ele vira o protagonista da história, né? Sim. Ali no meio do filme, assim, ele vira o protagonista da história e o Kaneda vira o cara... vamos dizer assim, o antagonista do vilão, né? Ele é na história ali, que o cara que começa como vilão, o Kaneda acaba sendo um antagonista ali, mas eu me surpreendeu muito o personagem, assim. E eu gostei muito da construção, e eu acho muito legal a referência da capa, e ele usar o vermelho, né? Que é a cor do Kaneda, né? Então ele bota a roupa no final ali, meio que, tipo, quem era o líder antes... Agora o líder é esse cara aqui. E o Kaneda no final não tá de vermelho, né? Eu achei muito maneiro isso. Eu fiquei pensando, eu não... Só me deu um estalo agora. Será que tem alguma coisa a ver com aquela... Lembra no Batman vs Superman que o Lex Luthor fala The Red Capes are coming, os capas vermelhos? Não tem uma referência histórica dessa coisa dos capas vermelhas? Quanto elemento de instrumento de revolução e tal. Tinha uma parada dessa no Batman vs Superman. Tem, ele fala, The Red Capes are coming, the Red Capes are coming. Eu fiquei pensando justamente nessa capa que ele coloca ali no final, que é o momento onde ele se assume quanto o Messias, saca? E ele tá com o cabelo em Dragon Ball, assim, né? Dragon Ball. Ah, mano, isso aí é parte da... Esse que é o mais legal, a parte da linguagem japonesa, que eu gosto. Tipo, eu vi agora, teve aí o Gear 5 aí no One Piece, né? Que é... Porra, todo anime shonen, mangá shonen, shonen é tipo pra garoto, entre aspas, né? Tem que ter essa coisa de transformação. Pô, Yu Yu Hakusho tem, Shurato tem, porra, Bleach tem, todos, Naruto tem, Dragon Ball, Cavaleiros, todos. Caiu um é Cavaleiro Armadura de Ouro, outro é o Super Saiyajin, não sei o quê. E aí no One Piece agora teve o Gear 5, eu vi a galera zoando um pouco por causa do visual das... Mano... faz parte da narrativa da parada. Você ter essa versão super do teu protagonista. Mas o que eu gosto do Tetsuo é porque, mais uma vez, acho que são subtextos do filme, é a coisa de você mostrar como o poder corrompe. Como... Acho que é o Frank Herbert, né, do Duna, que fala isso, né? De que o poder, ele atrai o corrupto, né? Ele vai corromper as pessoas, porque tá intrínseco à natureza do poder. A natureza do poder, ela vai ser interessante para quem é narcisista ou pra quem quer... Pra quem tá afim dela, saca? Então, quando ele é um cara que, sei lá, porra, era um moleque de uma gangue ali, depois ele mostra que ele ficava meio como uma sombra do Kaneda. Isso. E aí chega um momento onde você tem o poder e ninguém te para, nem mesmo o exército. Caraca, mano, qualquer um de nós nesse lugar a gente viraria um tirânico. Qualquer um de nós. A pessoa, mas eu sou bonzinho, sou legal. Meu amigo, uma vez que você tem um poder desse de Superman, acabou, cara. Até que não é que você vai sair e destruir o mundo na mesma hora, mas você vai começar a usar o seu poder a seu favor e fazendo o que der na sua telha. Porra, agora eu posso, eu quero e eu faço, né? É isso. Cara, um dos aspectos mais legais de Succession era mostrar como aquela galera tão poderosa, eles faziam exatamente 100% o que eles querem. 100%. Você vê agora o Elon Musk aí, mano. Tu acha que o Elon Musk esquenta a cabeça as loucuras que ele fica postando cada dia? Porque, foda-se, nada vai afetar ele. Tu acha que ele vai virar pobre, vai perder o dinheiro dele inteiro? Não vai existir. Então é uma forma de poder do mesmo jeito. E aí, quando você vê a galera automaticamente apontando o Messias e automaticamente... É muito doido, cara, porque isso mostra como... Me lembrou Mãe do Aronofsky, né? Como está na nossa natureza a gente fazer parte de grupos de gente que pensa igual a gente compartilha similaridades, a gente busca senso de propósito, então você tem um Messias, alguém super poderoso, sabe? Ele é a nossa resposta para os nossos problemas, ele é o nosso salvador, sabe? Então você tira um pouco o fardo das nossas costas e tal. Eu assisti aquele Como se tornar um líder um cult leader.
Como é que chama? Cult em português? Seria o quê? Não é culto, é seita? Culto, Seita, não? Seita. Culto, Tá na Netflix esse documentário. Tu já viu o primeiro, cara? O primeiro como virar um tirânico e tal? Não. É bom, é maneiro. E eles lançaram agora como virar um líder de seita, né? Uhum. E é muito maneiro, porque ele fala sobre esses aspectos da nossa natureza humana. Como a gente tá disposto, no nosso DNA isso, da gente acreditar, confiar. E eu gosto, é bem rapidinho esse momento no filme e chama a atenção, sabe? Ao passo que o Tetsuo tinha um pouco dessa crença de que o Akira ia salvar ele. Até ele descobrir que o Akira, no fim, eram gestos mortais, assim. O cara mortal como ele. Aí a gente vê aí, né, toda hora que tem que ter um estudo do Santo Sudário e de que, que foi o pano que envolveu Jesus depois da morte dele e o que isso representa. E é um símbolo. Porque, tipo, beleza, é um pano que, assim, se você acredita que ele representa alguma coisa, se aquilo ali for um símbolo da sua fé. Porque se não for, pra quem não é só um pedaço de pano com sangue. Entendeu? Um sangue preso ali, seco. Mas, pra quem não é, mano, representa uma porrada de coisa, sabe? E a gente falou isso quando a gente falou do Indiana Jones, a gente falou isso aqui. O que o Graal representava pro pai do Indiana Jones e o que representava pra ele, até que ele ele vive a experiência ali e passa a representar alguma coisa pra ele também, entendeu? Então, tem essa parte do Akira... Eu não sei se é a mesma parte que você tá falando, mas é a hora que os caras... As pessoas é pro final. Então ali tá todo mundo... ele é o Akira, não sei o que, blá, blá. E aí as pessoas começam a morrer porque ele desvia do tiro do bagulho lá das armas e começa a pegar nas pessoas e todo mundo começa a morrer. A ponte começa a cair, aquele velho lá que acreditava na volta do Akira é esmagado e cai, não sei o que, sabe? Então... E aí? Entendeu? Né? O Deus, né? O superpoderoso, ele continua ali. Nada aconteceu com ele. Nada, entendeu? ele nem percebeu o que aconteceu com você. Ele não vira nem pra trás. Ele não vira nem pra trás pra tentar salvar alguém ali, assim. E a questão acho que não é nem que... Não me parece nem ser intencional. É tipo assim, eu sou tão poderoso que eu nem lembro que tem gente que não é. Transcende, né? Você transcende. Isso, exato. E essa acho que é as paradas mais legais de um cinema no geral. E é bom você ver uma obra diferente, porque ela é um refresco a um formato de storytelling que a gente está acostumado, entendeu? E eu tenho falado muito aqui dos histórias calcadas em diálogo, né? Eu tenho martelado essa chatice o tempo todo. Eu podia ter uma camisa na Cinema Store, né? Diálogo cortado assim no meio. Cortado. Assim, né? Mas porque você vê... O que eu gosto, que você falou a coisa de... Eu queria ver mais daquela cidade e tal, mas isso que eu acho interessante. Aquelas cenas, aqueles né, establishing shots mostrando a cidade, ele te dá um contexto, ele rapidamente mostra que por mais que a cidade tá em ruína, a cidade tá... Você tem gente rica que tá vivendo a vida normal, você tem gente pobre, você tem rebelde, você tem gente se rebelando, e você tem a Olimpíada prestes a acontecer. Que seria em 2020, né? Olha aí. E que era pra ser a Olimpíada de Tóquio em 2020 também. Só foi em 2021. Só fizeram a conta, né, porra? Não, mas que seria em Tóquio ainda não tava sendo... que seria em Tóquio, tá. Em 2020 ainda não Doideira, tava hein? naquela época escalado, né? Acabou sendo 2021 por causa da pandemia. Pois é. Então, isso é o interessante, assim, é uma coisa que o Ghost in the Shell faz muito bem, eu tava falando isso contigo, né? Essa coisa de contemplação e de você olhar aquilo ali e você preencher com o resto. Porque, já falei aqui no Cinema isso, né, cara? Acho que a gente projeta muito, né? É engraçado a nossa cabeça humana porque a gente idolatra o passado e a gente, sei lá, né? A gente cria uma expectativa gigantesca sobre o futuro, sendo que, cara, o futuro vai ser igual o presente em vários aspectos. Você vai acordar, você vai tomar café, você vai pagar conta, você vai ir no banheiro, você vai... Sabe? Tem um aspecto cotidiano que a gente não pensa, né? Porque essa é a vida do dia a dia. A gente meio que olha só em grandes escopos, né? Porque a nossa memória não retém o que a gente... Isso. O dia a dia, cada detalhe do nosso dia a dia. A gente lembra em grandes, né? Como se fala em broad strokes, né? Em inglês, né? Em grandes pinceladas, digamos assim. E a gente só percebe, né? Só olha o macro das histórias depois que elas aconteceram, né? Que a gente consegue olhar o todo ali e, tipo... A gente acabou de passar por isso, né? Pela pandemia. A gente tá vivendo agora essa revolução de AI, por exemplo. Onde a gente fica tão ansioso porque a gente não consegue prever o que vai acontecer. Mas daqui a algum tempo a gente vai poder olhar pra trás e... Ok, entendi.
qual é o próximo, sabe? Isso é que é o trabalho bom de historiador, né? Porque o trabalho de historiador é isso, né? É o cara... Um diplomata, é isso. O cara vai olhar padrões, coisas que já aconteceram, coisas na história. Então, isso... É isso que eu acho interessante, porque nem tudo o filme precisa falar, entendeu? Muito tá no extracampo, muito tá na atmosfera da história, sabe? Sim, é isso que você tava falando. Eu me lembro quando eu tava estudando pro vestibular, pré-vestibular, né? Que eu tava estudando, que eu li todos os livros do Hobsbawm, né? Que era a Era dos Extremos, a Era da... Ai, caralho, das revoluções e tal. E é isso, é como a nossa história é calcada em eras sempre de alguma coisa, né? Então a gente teve a era da Revolução Industrial. Então você tem primeira, segunda, terceira Revolução Industrial. Entre isso você tem Primeira, Segunda Guerra, sabe? Você tem guerra de não sei o que, guerra de não sei o que lá. Aí a era da religião, é onde você tem conflitos porque a religião dita isso e aquilo. Mas a história é sempre muito cíclica, né? Então a gente vê a indústria hoje em dia não é uma revolução, não gera uma revolução. A gente vai vendo a revolução a partir da tecnologia. Então a gente vai ver a inteligência artificial. Entendeu? Então a gente vai ver, sei lá, daqui a pouco, carro elétrico. Viagem espacial, né? Vai ser viagem espacial, sabe? A gente vai chegar um dia no Star Trek. Um dia a gente chega lá. Um dia a gente vai chegar. Tomara que... a forma idílica da gente resolver nossos conflitos internos também seria bom, né? Mas que só chega... O Star Trek só chega nesse momento idílico depois de uma guerra absurda em que morrem milhões e milhões de pessoas na Terra, entendeu? Olha aí. Então, ainda tem isso. Eu te falei já que no Duna tem isso também, né? O lance deles de você banir computador, né? Microprocessador é por causa disso também. Você tem um problema... Eu não sei todos os detalhes porque eu não cheguei a essas partes no livro ainda, né? Mas não existe chip, né? No universo de Duna por causa disso. Você não imita uma máquina que simula o pensamento humano, né? Então, mas porque deu uma merda também. E o Fundação... Eu larguei o Fundação, aliás, né? Mas o Fundação é isso também. Larguei. Não tá indo pra porra nenhuma. Tá ruim, é? Cara, eles cagaram. Eu não vou desviar muita história, mas caraca, cara. O maior erro dessa série, você tem o Harry Seldon, que é o cara lá da psicociência, é o nome. Onde ele consegue prever, entre muitas aspas, o futuro. E ele prevê que o Império vai cair, vai virar uma era de escuridão de 13 mil anos, sei lá. E que todo mundo tem que se preparar pra isso. E o Harry Seldon acho que morre no livro, acabou. Aí na história eles trouxeram ele como fantasminha camarada, mano. Tipo, porra, o David S. Goyer, ele não sabe contar uma narrativa que não seja... Ele fez isso no Man of Steel, botando o Joel andando lá e falando claramente as coisas. Quando é que você faz esse tipo de coisa, você tira o aspecto interpretativo dos seguidores. Porque você falou aí do Santo Graal e tal, não sei o quê. No fim do dia, é a minha visão, tá, gente? Você não precisa concordar comigo. Mas no fim do dia, pra mim, toda essa galera é tudo ser humano normal, tá? Jesus Cristo, Maomé... toda essa galera... É tudo gente normal, que viveu Buda. Só que era uma galera que, porra, tinha uma compreensão de mundo diferente. E a maneira foi de como eles se expressaram, né, conquistou pessoas. Essas pessoas interpretaram isso ao longo dos séculos, até chegar à visão do que a gente tem deles até hoje. Então você acha realmente que o cara lá morreu, ficou depois de 3 dias ele voltou e saiu da caverna lá vivo? Tu acha realmente que isso aconteceu? Saca? Então é isso, assim, é o valor que você atribui àquela parada, sabe? Enfim. Mas é isso. Tem mais o que? Mais falar da Akira? Tem mais falar? Vamos para as notas? Não, vamos para as notas. Acho que se precisar arrematar, a gente arremata na nota. Eu dou pro filme 4,5 estrelas. Como eu falei, eu achei ele um pouquinho longo e eu queria um pouco mais da relação do Tetsuo e do Kaneda mais no começo. Eu queria ter visto um pouco mais pra sentir a perda da amizade. É o aspecto da história. Eu lembro que na primeira vez que eu assisti, eu também senti isso. É o aspecto da história que não me pega. Porque eu falo, eu não conheço esses caras ainda. Eu não preciso ter a história completa do Kaneda dentro do Tetsuo. Eu não preciso disso. Eles são de uma gangue ali, a gangue da cápsula. De um amigo, beleza. E tal. Mas um pouco mais da relação deles, pra justamente a gente... Se a gente quer... talvez não é isso que o filme queira, né? O filme não quer você fazer... Se bem que eu acho que o filme quer fazer isso também. Se você fazer você sentir um pouco da perda da amizade. Porque tem muito diálogo, muita parte disso, entendeu? Então é um momento que eu acho que enfim... Mas é o que a gente tá falando, cara. É um filme que... disruptivo no quesito da feitura. Cara, os caras fizeram uma parada que é incomum até hoje pra anime. Que é fazer a animação para a dublagem. O cara dublou primeiro... E eles fizeram a animação pra ter o lip sync, que é uma
parada que é raro hoje em dia, animes fazerem isso. Então, porra, os caras fizeram isso, cara, nos anos 80, brother. E isso foda, que a gente né? tá falando, tanto subtexto, tanto, cara, coisas interpretativas de sociedade, de questão religiosa, sabe? Questão de fé. E que tem semelhança. Você vê como é uma ficção científica, como a gente sabe falar isso, a ficção científica pra discutir a humanidade. E como agora a gente vem aí do Barbenheimer. Cara, como é, né? Parece que você tá vendo um outro lado da história do Oppenheimer, assim, sabe? Porque ela tem clara essa vibe de você falar de Segunda Guerra, de guerra atômica, sabe? Você tá buscando um poder máximo. Onde vai parar o poder máximo? Que é justamente, sem spoiler aqui, né? Um pouco da discussão do Oppenheimer. Onde vai parar o poder máximo? Tem realmente como você controlar o poder máximo? Ou no fim do dia vai ser igual o Icarus, né? Icarus, que sobe bem próximo do céu, com as suas asas de cera, a cera derrete lá e ele cai pra sua morte, sabe? O que é uma metáfora pra você falar. Talvez você voe perto demais do sol, mano. 4,5 pro Akira aí, filmaço, tá? Filmaço. Boa. Porra, aí você vai ter que me fazer dar a nota maior que a sua de novo essa semana. Por quê, cara? Pô, porque eu já tava com a ideia na cabeça de eu ia dar 5 pro filme. E eu vou dar 5. Não, eu vou. Mas é porque mais uma semana serei mais bondoso. Você é um cara bondoso, eu falei isso. Mas é porque, porra, assim, primeiro que me surpreendeu muito, tá? Por não ser um gênero de animação que eu consuma, por não ser o tipo de filme que eu consuma normalmente, sabe? Me surpreendeu demais o filme. A estética dele, a forma como ele é feito, essas inovações, sabe? Tecnológica, pra você pegar um filme de 1988, sabe? Principalmente uma animação de 1988. Hoje em dia você pega umas animações antigas assim, elas parecem tão datadas realmente, sabe? Tão estáticas, tão paradas ali. Ó, o Kaneda tá aí na tua vizinhança, né? É um cara, acho que é um cara que tá um cano furado aqui desse caralho, que todo dia ele faz essa porra. Mas já foi embora, agora parou, ficou em silêncio. Mas, porra, eu acho que assim, que me perdi. Enfim. O que eu acho muito foda no filme é isso que você falou, sabe? A gente pensar no poder, aonde que o poder vai, sabe? Aonde que a gente pode chegar com ele. Se a gente fica buscando tanta coisa assim, aí vai chegar uma hora que a gente não vai conseguir controlar e no final das contas a gente vai acabar ficando igual o Tetsuo, pedindo ajuda, sabe? No final, quando ele tá o poder supremo e tem toda aquela coisa dele virar aquele, sei lá, que um bebê gigante, gosmento, esquisito pra caralho lá. Tu viu um filme hollywoodiano fazendo isso, mano? Não. Mas eu vejo Jordan Peele fazendo isso, tá? Eu vejo. Se essa porra cai na mão dele, ele faz essa parada. Porra. Ele faz. Fã ele é. Faz. Fã ele é. Larga a mão, Taika. Será que o Taika larga a mão? Quem tem que dirigir esse final, sabe o que tinha que fazer? Tinha que ser assim. O Taika tinha que cuidar da gangue, Jordan Peele da ambientação, da parte ali das metáforas e tal. E esse final dá na mão do Cronenberg. Pra ele fazer a coisa bem nojenta, bem gore, como precisa ser ali. Sabe? Mas é uma vibe meio aquele maluco no Robocop, quando ele cai no tanque de ácido. Lá. Tipo meio a mosca, né? É a mosca. Ou é uma então coisa que não se faz mais hoje em dia. Não, é a coisa lá do... Aquele com Schwarzenegger lá, ai, caralho, do futuro, Vingador do Futuro. Vingador do Futuro. Ele vai Futuro. pra Marte, sabe? E aquelas criaturas na barriga. O próprio A Coisa, né? O Enigma do Outro Mundo. Exatamente. Porra, pode crer. É isso aí. John Carpenter. Isso. Tem muita gente. Mas eu acho que é muito foda você ter ele pedindo ajuda no final pra dar amizade, essas coisas. E ele transcender, mano. Aquele final me pegou muito, assim, dele transcender e o filme terminar com ele falando quem ele é e a gente olhando naquele olho que seria ele e meio que um universo começando ali de novo, sabe? Então, acho que de novo... Meio 2001, né, cara? Meio... Lembra até um pouco Eternos também, né? A coisa da criação de um novo universo, né? Quando o Kaneda pega ali, segura aquela pontinho de luz ali, né? Isso, E eu bem bonito aquilo ali, né? E os créditos, né? E depois eu fiquei, caralho, com minha cabeça desse tamanho. Aí você fica ali vendo os créditos, né? Umas galáxias, umas estrelas. Puta, eu achei do caralho, mano. Ele criou um novo universo, basicamente. Eu achei muito foda e é isso. Pra mim é 5 estrelas, é muito foda. Eu acho que eu vou... Inclusive, vou até comprar o 4K um dia pra ter na minha coleção. Ai, que droga, vou comprar o 4K. Vou ter que comprar. Daqui a pouco vou comprar o Hot Wheels da motinho também. Ah, que droga. Podia ter, hein? Mas ó, a capa do 4K é bonitona, né? Toda vermelha, assim, é bonitaça. Se tu for naquela loja de mangá lá do Metrotal, tu deve encontrar a motinho também, hein?
Sabe aquelas coisas de montar? Inclusive, Sim, eu comprei sim. um Gundam. Como é que fala? Gundam. Gundam. Eu comprei um taquito pra montar. De até hoje eu nunca bobeira? montei. Pô, tava tipo 10 contas assim. Eu acho a figura dele muito maneira, né? Gundam Eu é queria foda. mandar. Tá aqui até hoje, não montei até hoje. Vai fazer um ano, eu acho. Assistiu Akira? Comenta com a gente o que você acha de Akira. E eu quero saber também, dá uma ideia aí, que próximo anime a gente pode fazer aqui no Cinemol? Já falei aqui, Ghost in Nada the de Shell. 1000 episódios, pelo amor de Deus. Não, anime série não, anime filme. Anime filme. Aqui é Cinemol, tá? Um Ghibli aí, o novo aí do menino? Do Miyazaki. Do Miyazaki? Esqueci o nome dele. Será que a gente faz o novo dele? Do menino Miyazaki. Menino. Deixa. E ó, vou falar de novo aqui, Ninja Scroll, hein, Alexandre? Porra, eu vou procurar essa porra pra Caralho, Ninja. Porra, mano, é foda. Vou aproveitar que o meu subscription vale mais 10 dias, eu acho. Se tiver lá, eu vejo. Mete bronca. Deixa aí nos comentários, mais uma vez, dá aquela engajada aí com o nosso vídeo, se você tá vendo no YouTube, se você tá vendo no Spotify, essas plataformas ajudam. Se você engaja, ela ajuda a mostrar o nosso podcast pra outras pessoas, beleza? E se você quiser levar o nível, fazer igual o Tetsuo lá e transcender e virar um fã sócio, é só em clube.cinemopodcast.com. Semana que vem a gente tá de volta e, como eu sempre digo, se é dia de cinema! Cinema!